Olá, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite. 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 Professor, que texto difícil, hein? Ah, é? Você achou? Porra, grande demais, cara. Grande ou difícil? São coisas diferentes. As duas coisas. Um dois, ele entrava numas divagações ali também que você acabava, eu pelo menos acabava me perdendo um pouco. Então, a gente vai dar um bom resumo hoje aqui na aula, né? Acho que vai fazer mais sentido. Pois é, parei de fazer a sinopse, professor, para assistir a aula, porque senão eu iria até umas 9 da noite. É isso aí. Para conhecer tem que estudar mesmo. Então, esse na verdade é um texto mais atual, né, já da década de 90, e é um texto realmente que tem uma proposta no sentido daquilo que a gente conversa, né, de desenvolver teoria, de explicar a teoria, né, de mostrar o que é uma teoria para cada coisa, e realmente são textos em geral que vão ser realmente um pouco mais pesados nesse sentido, né? Mas é porque Eu é o também tipo achei mesmo de difícil. conhecimento, é. É o Eu achei tipo de até trabalho na conhecimento. Ampag baseado nele, vários, inclusive. Uhum. É um texto muito importante, de referência, e ele traz assim uma contribuição, eu ia até dizer para vocês, é um dos textos mais importantes que a gente tem aqui na disciplina, né, porque ele é um texto atual, que avança bastante sobre teoria, que é um campo que a gente sabe que a administração tem necessidade, tem lacuna, né, é um texto que veio num handbook que é muito famoso, em 3 volumes, eu não sei qual que é o volume dele, se é o volume 1, 2 ou 3. Foi um handbook escrito por vários pesquisadores americanos, né, teóricos, administradores, pessoal da área. Então, assim, é um texto realmente importante para vocês conhecerem. E a dificuldade, particularmente, né, acho que não deveria assustar vocês, né, não tem que ser um impeditivo, pelo contrário, é o que eu falo para vocês. Tem um preço, né, a gente querer avançar nesse sentido. Então, é o que eu digo, não é ficar lendo o que é Venato, né? É ler Weyk, é ler Reed, é ler quem produz coisas realmente que podem ser até pesadas, chatas, as pessoas podem considerar, mas assim, se você encarar, querer entender aquilo, você também vai ser premiado com um conhecimento bem diferenciado em relação ao que a gente tem no campo da administração. Tá? Então, faz parte, né? Vamos começar aqui, pessoal, então. Eu queria retomar aqui com vocês, né? Primeiro o cronograma, então a gente está aqui no dia 10, né? Hoje tem a sinopse crítica 2 do Reed, né? E, bom, a gente está aí, né, na semana que vem, na quinta-feira, a gente já tem a primeira atividade avaliativa, né? Então a gente já está avançando na disciplina. Eu queria também mostrar aqui para vocês o programa para recuperar os objetivos, para a gente ver o que vocês já cumpriram, né? Já desenvolveram, já tiveram conteúdo em termos de objetivo da disciplina. Então, a gente já aprendeu aqui a definir ciência e teoria com o texto do Popper, né? Avaliamos os limites da TGA, lá com o texto do Mota, distinguimos burocracia clássica e moderna, falamos do conceito de troca com os textos do Mota também. E hoje a gente vai aqui avançar sobre esse objetivo, que é desenvolver, né, a capacidade de analisar esses modelos que o Reed propõe, né, que são modelos de construção das teorias organizacionais. Né? Eu de antemão já adianto vocês que não tem nada de muito complicado. Tá? Pode parecer complicado à primeira vista, né, porque o próprio texto, o modo dele escrever, às vezes pode parecer um pouco pesado, mas a proposta que está por detrás daquele texto é uma proposta relativamente simples, né? Que é essa questão dos modelos que a gente vai explorar.
tá? Então, dos modelos de construção das teorias. E qual que é o impacto disso tudo, né, para todo o campo, tá? Então, a gente vai tratar aqui de teorização, né, um texto do Reed, foi publicado nesse Handbook de Estudos Organizacionais que eu falei para vocês. É um livro que eu recomendo, tá? Eu recomendo que, se vocês forem comprar e ter algum livro para depois guardar, né? Ó, esse é um livro que eu usei da minha graduação e tal. São esses 3 volumes desse handbook, tá? Já estão traduzidos para o português. Como eu disse, são 3 volumes, né? É um único handbook, mas ele tem 3 volumes. Esse aqui até eu estou vendo agora na referência, volume 1, né? E esse é uma literatura que vale a pena vocês investirem, tá? Porque é um handbook que com certeza vai ficar aí como referência por mais 20, 30 anos, tranquilamente, né? Ele já está aqui, é de 99, né? Ele já tem 2009, já tem 21 anos, né? Então vejam que é já uma produção que já tem 2 décadas aí, ainda está sendo consumida. Com certeza uma literatura que vai ficar aí por mais algumas décadas sendo referência. E lá dentro do próprio handbook tem vários outros capítulos muito, muito interessantes, tá? Sobre o campo teórico, sobre o campo prático, sobre modelos de negócio. É uma referência muito rica, esses handbooks, tá? Eu realmente recomendo que vocês comprem. Bom, basicamente o objetivo da nossa aula hoje aqui, então, como eu disse, é o objetivo da disciplina também, né? Analisar os modelos interpretativos nos quais a teoria organizacional foi desenvolvida nos últimos 200 anos, né? Então, aqui vocês já começam a perceber, e eu já tinha adiantado isso na aula passada, por que eu acho que é esse texto, essa referência, essa proposta do Reed que deveria substituir o que a gente chama de TGA, né? Em função do que a gente viu na aula passada, né, sobre o que é de fato a TGA, as críticas, né, e os problemas, as contribuições que ela deu, né, ela também deu várias contribuições positivas, mas no momento atual, os grandes limites que a TGA tem, né? Então, esse modelo, essa referência aqui do Reed, na minha avaliação, poderia ser um substituto da teoria geral da administração tranquilamente, tá? Porque realmente, por isso que eu falei, basicamente o que ele se propõe é organizar a teoria que foi construída nos últimos 200 anos, né? E depois dar um rótulo para cada uma dessas coisas, né? Organizar o conhecimento, mostrar para que eles servem, quando que eles foram criados. É basicamente isso que ele faz, tá? Que é o que ele chamou de modelos interpretativos. Então a gente vai analisar isso hoje. Esse texto é muito interessante porque, antes de entrar nos modelos propriamente dito, vocês devem ter visto que ele faz uma retomada histórica, né, sobre o campo da administração, sobre a organização, sobre o capitalismo, né, e isso é uma questão fundamental para a gente entender não só a teoria da administração, mas também a prática, mas também entender o futuro, o presente e o futuro do nosso próprio campo, né? Ou seja, entender a questão do capitalismo é fundamental. Porque o que vocês têm que entender? Qual que é o objeto da administração, né? O que a gente está fazendo aqui? Por que vocês vão tirar um diploma em administração? Vocês estão sendo treinados para quê? Para fazer o quê? Basicamente, gestão. Então, esse é o nosso objeto. Então, vocês estão sendo treinados aqui ao longo do curso para desenvolver habilidades relacionadas à gestão, tá? Roberto, é bem caro, tá? É 270 cada volume, já deve ter consultado aí, tá? Realmente é um livro bem caro. Como eu falei, é um investimento para vocês terem, não só para usar agora, mas para guardar, né, uma referência depois da graduação. Mas é realmente caro, sim, tá? Então, o que vocês têm que entender? O que vocês estão aprendendo aqui, o curso, a área, tem como objeto a gestão, né? Nós estamos aqui todos estudando, dando aula para que vocês aprendam gestão. Gestão do quê? Né? Do que se faz gestão no curso de administração? A gente pode fazer, nesse nosso curso aqui, o que a gente aprende de gestão se aplica a quase tudo na nossa vida, né? Eu posso fazer gestão da vida pessoal, posso fazer gestão da vida familiar, posso fazer gestão de várias coisas com base no que eu vou aprender aqui, com base no que vocês vão aprender aqui no curso. Só que a nossa atuação, ela está quase que totalmente restrita à gestão de organizações formais, né? Então, tudo que a gente vai aprender, até mesmo por isso que muita gente confunde, né, e fala que o objeto da administração é a organização, não a gestão.
quando na verdade não. O objeto é a gestão, mas o principal local onde a gestão hoje habita, e portanto o administrador também habita, são as organizações, né? Formais, públicas ou privadas, formalmente constituídas, públicas ou privadas. Então, é para isso que a gente está aqui. Então, o que vocês têm que se perguntar, nesse sentido, da retomada histórica do Reed, é assim, bom, a gente então está aqui para fazer gestão de organizações, mas como as organizações surgiram? O que são as organizações? O que lá na origem acontecia para essas organizações que a gente vê hoje aparecerem e a partir daí a gente ser necessário? Porque a gente não faria gestão de outras coisas. Eu não sei das outras vidas, né, das outras dimensões da vida, mas não teria uma área específica voltada à gestão, não fosse a existência das organizações modernas que a gente tem hoje. Então, a administração nasce junto com o que a gente chama ou conhece como organização formal. O campo da administração só serve e só nasceu porque a organização formal apareceu, né? Então, ele começa a falar para a gente como que as organizações apareceram. E a gente começa a entender a razão de muita coisa de ser, né, atualmente no campo da administração. Então, o que ele traz lá para a gente de interessante, né? Na transição entre o que era o feudalismo para o que foi e atualmente é o capitalismo, vocês precisam entender que houve uma mudança brusca de realidade, né? Então, imagina lá que no feudo, as organizações sequer tinham o objetivo de lucro. Então, era em geral uma propriedade rural que tinha um dono, ele escravizava algumas pessoas e a produção ali era para subsistência. Não tinha lucro. E nem existia a ideia de organização naquela época. A partir do século XVIII, 1760, mais ou menos, foi inventada a moeda. Sequer existia moeda ainda lá no começo. Com a moeda foi criada, então, a ideia de acúmulo daquela moeda, acúmulo de valor. Depois da moeda vieram as máquinas a vapor, começou a industrialização desse sistema. E aí a gente começou a ter o que a gente chama de capitalismo comercial. E depois capitalismo industrial. E atualmente a gente tem o que a gente chama de capitalismo financeiro. As organizações que a gente conhece atualmente só começaram a ter o objetivo de lucro no capitalismo financeiro. Entendem? E é justamente aí que a administração surge. Então, por isso que tudo que a gente faz hoje não pode estar descolado da ideia de fazer gestão para que uma organização tenha o acúmulo de lucro, o que a gente chama no setor público, a gente chama de excesso de recursos, né? Excedente de recursos, mas ainda continua sendo lucro. Ou seja, a ideia de que a organização sempre tem que ganhar mais do que ela produz, ela sempre tem que ter um lucro ali em cima. Essa ideia, pessoal, não existia antes do capitalismo. Então, quanto tempo tem isso? O capitalismo é basicamente do século XVIII. A gente já está no século XXI, então o capitalismo que a gente conhece tem aí 300 anos. Essa área que a gente conhece só existiu a partir desse momento, a partir do Frederick Taylor, que é de 1900, 1910, entende? Então, por isso que vocês não podem descolar o que a gente tem atualmente de por que as organizações visam o lucro, por que a minha gestão tem que ser focada no desempenho, né? Por que existe a burocracia do Weber, né? Que fala, ó, a gestão tem que ser impessoal, né? Por que existe o conceito de troca? Porque todos esses conceitos formam o que a gente chama da área de conhecimento da gestão, e é uma gestão voltada a obtenção de lucro, porque nós vivemos em um sistema econômico, social, que visa o lucro. Entende? Então, por que eu estou contando toda essa história? Porque é nesse momento, é nessa origem que estão as teorias e as práticas da administração. Se a gente não conhece essa origem, a gente não conhece a nossa história atualmente, né? Então, o Reed retoma isso e fala lá que as organizações no começo não tinham objetivo de lucro, elas tinham outros sistemas, né? Com a Revolução Industrial e todas as mudanças, surgiu a necessidade de lucro, surgiu a necessidade de gestão e, portanto, apareceram as teorias relativas à gestão e à administração que a gente conhece. Bom, qual que é a vantagem que o Reed teve em relação à TGA?
ele pôde fazer essa organização já no século XX, perto do século XXI. Então, ele chegou lá em 1999, que é a data desse texto, podendo ter quase 100 anos de produção do conhecimento em administração. Como vamos dizer que começou lá em 1900. O que ele fez diante disso? Ele falou, olha, tem um corpo muito grande de práticas e teorias nesse campo da gestão que estão totalmente desorganizados. Podem ter certeza que ele também não considera a TGA uma teoria. Ele não acha que aquilo é uma organização de uma teoria que é geral para a administração. Então, ele vendo tudo isso, ele falou, bom, eu vou organizar esse conhecimento. Eu vou pegar o que foi produzido nos últimos 200 anos, desde a primeira Revolução Industrial com a máquina a vapor, e vou começar a organizar esses conhecimentos no que ele chamou de modelos interpretativos. É possível trabalhar a gestão em um contexto de escambo? Então, essa é uma ótima pergunta, né, Aline? Por quê? Porque no feudo o que existia basicamente era o escambo, né? Porque não tinha moeda. Então, o que se trocava entre as propriedades era só o que ela produzia, o pouco excedente que ela produzia, porque a produção era tão ruim e baixa que ela produzia só para se subsistir e, eventualmente, o que sobrasse era trocado, né? Então, é claro que naquela época, se a gente olhar hoje, a gente pode falar, poderia ser aplicada a ideia de gestão, né? Mas, na prática, lá naquela época, nem existia a ideia de gestão, entende? Porque o que é gestão? O que vocês têm que entender? Gestão é escolher meios adequados para se atingir fins. E isso exige um certo profissionalismo do administrador daquela propriedade. Então tinha que ser o quê? Um senhor feudal fala, poxa vida, eu preciso pensar de que eu tenho que ter um input, esse input tem que ser mais barato do que eu vou produzir, vou vender para eu ter um lucro aqui em cima, né? Eu vou agregar nesse preço aqui o salário que eu tenho que pagar do trabalhador, entendem? Então, gestão é um sistema complexo de tomada de decisão sobre aquele negócio. E isso, nem falar isso para o senhor feudal, para vocês terem uma ideia, que é do século que acabou, né, no século XV e XVI, e a burocracia foi surgir só no século XVIII. Entende? Então, por isso que eu falei para vocês que burocracia é importante. Antes do Weber, não se conhecia uma organização com aqueles preceitos burocráticos, impessoais, de registro, de produção, de desempenho. Não existia aquela ideia de gestão, né? Então, assim, é possível a gente falar hoje olhando para trás, mas na época, se a gente tem só uma relação comercial de escambo, não se tem gestão, não se tem um sistema complexo de tomada de decisão, tá? O Reed está vivo, professor? Olha, essa é uma boa pergunta, tá? Procurei no Google, eu nunca me perguntei isso. Eu chutaria que sim, tá? Mas, poxa, só esse texto já tem 21 anos, né? Vamos dizer que ele produziu isso novo com 30, pode ser que ele já esteja com 50, não sei. Procurem aí, até depois me digam aqui, né? Porque daí eu queria saber se ele está vivo também. É possível fazer uma associação entre a necessidade de gestão com a consolidação da democracia ao longo dos anos? Eu não tenho dúvida, né? Só que aí com certeza, porque democracia é um modo de gestão de um Estado, né? Gestão que é onde o preceito básico é que o poder emana do povo. Então isso é um complexo de tomada de decisão, portanto, gestão. Mas eu não diria, eu não usaria esse fio condutor para contar a história da gestão, porque a democracia eu acho que é uma questão importante para a gestão, mas ela vai estar muito mais relacionada a sistema geopolítico, econômico, né? Às vezes até político partidário. Então, vamos dizer assim, eu acho que a gestão tem que ficar um pouco distante dessa análise do ponto de vista de assim, um dependeu do outro. Claro que eles vão ter relação, mas eu não diria, né, que a necessidade de gestão veio só porque a gente precisava de sistemas mais democráticos. Eu acho que a gestão... Sim, professor, só concluir, posso acho que a fazer minha gestão... pergunta? O Pedro Diniz, né? Pode fazer. Vamos lá, Pedro. Tá me ouvindo? Bom, não sei se o Pedro caiu, né? Tá me ouvindo? Agora sim. Alô?
Estamos te ouvindo, Pedro. Ah, sim. Então, professor, eu não sei se existe algum ramo da administração que estuda o desenvolvimento da administração como ciência em lugares diferentes no mundo. Mas a minha ideia com essa pergunta é a seguinte: eu posso associar que nos lugares onde a democracia está mais fortalecida, o povo cobre do Estado uma administração mais desenvolvida, tendo como base a ideia de que o povo ele tem que ser consciente, ele tem que ter consciência da administração dos seus recursos, ou seja, os países onde existem, sei lá, reinados e ditaduras, que uma pessoa só, ela manda e desmanda nos recursos, a administração desses países ela é menos desenvolvida? Essa relação, esse estudo existe? Sim, agora acho que sua pergunta ficou bem mais claro. Não, eu não conheço nenhum estudo, tá, em relação a isso, mas eu acho que é um bom tema de pesquisa, porque aí você está falando claramente, explicitamente de uma coisa que se chama administração pública, né? Aqui, quando você fez a pergunta aqui no texto, né, falando só em democracia, que é uma coisa que está no campo mais da gestão política, e por isso que eu estava um pouco distanciando as coisas, mas no campo da administração pública eu não tenho dúvida, né, que quanto mais, vamos dizer, emancipado, informado, educado, entre outras coisas, viver numa democracia mais evoluída, certamente tem um impacto para a administração pública, porque você vai ter cidadãos justamente com esse perfil que você falou, né? A gente sempre vai usar como exemplo o caso dos Estados Unidos, né? Que lá é uma coisa que até às vezes fica exagerada, mas lá qualquer coisinha os cidadãos buscam os direitos deles, né? Pode dar certo, pode dar errado, mas assim, você vê que do ponto de vista da aquisição e da operacionalização dos direitos que a democracia permite, ali você tem uma democracia, né? A Constituição dos Estados Unidos já está indo para 300 anos, né? Então, veja, no Brasil tem mal 30 anos a nossa última Constituição, né? E a gente já teve 7 constituições na República. Então, assim, todas as nossas constituições não dão a última Constituição dos Estados Unidos. Então, claro que ali a gente vai ter um nível de maturidade da população maior e isso vai ter um impacto certamente muito grande para a administração pública. Mas aí é o campo da administração pública, tá? Não muito da ciência política ou geopolítica. Bom, então, voltando, né? Dado esse contexto histórico, onde tudo estava começando a surgir, pipocando e inovando no campo da gestão e da administração, que foi a última fase da Revolução Industrial, foi quando começaram as teorias, né, que a gente viu dos cânones e tal. E o Reed fez o quê? Né? Ele chegou lá em 1999, né, e falou, olha, a gente já tem uma quantidade grande de conhecimento produzido na área da gestão, de modo que eu vejo que falta organização dessas teorias, né? E essa falta de organização gera a más interpretações, leva a más interpretações, né? A fragilidade teórica, portanto, a fragilidade prática e todos esses problemas que a gente já vem falando aqui desde a primeira aula, né? De não se ter um campo teórico bem desenvolvido. E o que ele faz? Ele basicamente organiza isso, pessoal. Então, por isso que eu falei que pode ser que o texto seja longo e às vezes até mais pesado, mas assim, isso tudo que vocês estão vendo aí é só para ele explicar cada um dos modelos. E aí, o que ele faz? Ele, dentro de cada modelo, ele vai fundo naquelas teorias, né? Então, por isso que assim, fica um pouco pesado, porque é como se vocês saíssem mergulhando, sai de uma piscina, mergulha em outra, você fica um pouco sem fôlego no terceiro mergulho. Né? Você sai de racionalidade, entra em integração, vai para o mercado e ele, quando entra em cada modelo, ele vai especificando. Então, por isso que, principalmente, como eu falei, né, para uma área, e a gente, em geral, não é muito treinado para isso, que a gente tem uma pouca carga de leitura de textos com esse peso, começa a ficar um pouco mais complicado. Mas tudo que ele está falando ali, fazendo e propondo é só para organizar a teoria. O que ele está falando? Olha, tem 200 anos de conhecimento produzido aqui, né? E eu vou juntar essas teorias, né, com o que ele chama aqui de modelos interpretativos, né? E ele usa isso aqui como critério, né? Ele vai agrupar as teorias que têm o quê? A mesma gramática. Então, o que é a gramática? É o discurso, né? Então, vejam lá, a gente vai ver o que tem em comum entre a teoria do Taylor e as propostas do Ford.
Um fala lá de tempos e movimentos, o outro fala de produção em massa. Mas o que eles têm em comum? Eles têm em comum uma gramática. O que é uma gramática? É um discurso. O que é o discurso? Voltado para o desempenho. Então, o Ford está falando que a produção é em massa, só que tem que ser uma produção racional. O Taylor está estudando tempos e movimentos de uma pessoa para tornar essa produção também racional, entende? Então, o que o Reed fez foi começar a agregar teorias que, apesar de estarem falando de coisas diferentes, elas têm, vamos dizer, como se fosse o mesmo objetivo, a mesma gramática, os discursos compartilhados, os recursos simbólicos comuns, entendem? Então ele falou, olha, então com base nesses critérios aqui eu consigo agrupar várias teorias e fazer o que ele chama de modelos interpretativos, né? Então o que ele propôs? Ele propôs basicamente isso aqui, né? São 6 modelos interpretativos, né? Então ele falou, olha, eu posso olhar 200 anos de conhecimento e administração e ter basicamente 6 etiquetas de conhecimento, 6 gavetas, né? Que dentro dessas gavetas eu vou colocar uma porção de teorias ali dentro. E elas vão ter o que em comum? Vamos dizer aqui, uma palavra-chave, ou seja, um sentido comum, né? Um objetivo comum. Então vejam aqui, ele propôs o modelo da racionalidade, né? Que são todas as teorias voltadas com foco na ordem, no desempenho, na divisão do trabalho, né? Aqui todas vão estar as teorias clássicas e da administração científica. Então vejam, pessoal, toda a TGA estaria resumida nesse modelo do Reed. Percebe? Como que a TGA é extremamente parcial no que diz respeito ao quadro teórico da administração? Tudo que a gente chama de TGA hoje está só aqui dentro, que são as teorias clássicas que a gente viu na aula passada. Weber, Taylor, Ford, Fayol, Maslow. Isso tudo, o Reed falou, ó, são teorias da administração voltadas para a gestão, para a ideia de racionalidade. Então, se você, administrador, eventualmente quer implementar racionalidade no seu negócio, alguma fonte dessas teorias você vai ter que beber. Então, ou você vai ter que entender lá de tempos e movimentos, ou de produção em massa, ou de produção em escala, e assim por diante, né? Isso aqui é o que ele chamou de uma transição lá do estado feudal para o estado industrial. Então, isso aqui já é a segunda fase da Revolução Industrial. Depois ele falou que tem os modelos de integração, né, que visam o consenso. Qual que é o outro nome que a gente conheceu isso aqui? Escola das Relações Humanas, né? Então, para o Reed, todas as teorias que visam o consenso, por exemplo, a Escola das Relações Humanas, né, ela visou o quê? O consenso entre os trabalhadores e o empregador, o consenso entre o trabalhador e a organização, entre o trabalhador e a gestão, né? Que trouxe, né, o que ele chamou do capitalismo industrial para o capitalismo do bem-estar. Ou seja, não é só aquele... Não bastava agora, o modelo do Taylor estava esgotado, não bastava você colocar todo mundo para trabalhar até cansar, porque essas pessoas iam ficar doentes e não iam mais conseguir trabalhar. Então o capitalismo passava a ter que ter uma visão também de bem-estar. Todas as teorias para o Reed que falam sobre isso estão aqui no que ele chama de modelo de integração. Daí tem as teorias de mercado, que são basicamente as teorias econômicas que a administração usa, né? Então, teorias dos jogos, teoria institucional, custos de transação, teoria da firma. São várias e várias teorias que nasceram na economia e que a administração adotou, né? E que a gente faz aqui no campo da administração uso para fazer gestão de mercado. Então, são teorias muito aplicadas nas áreas das finanças, né, cálculo financeiro e assim por diante, né? Então, o foco é a teoria, são teorias baseadas na liberdade de mercado, né? Então, aqui alguns exemplos, como eu falei, né, que tira a ideia do capitalismo gerencial, né, eu não estou lendo, gerencial para o neoliberal, né, ou seja, superliberal, tá? Depois a gente vai discutir o que é neo, o que é pós. Depois tem modelos interpretativos de teorias baseadas no poder, né? Aliás, o exemplo de teoria institucional se aplica aqui, não no de mercado, né? Então, são teorias focadas na dominação, né? Então, sim, tem teorias da administração, pessoal, que são focadas em
estratégias e modelos de negócio focadas na dominação do mercado, dominação do ponto de vista positivo, tá? Então, assim, de fato ter um share grande de mercado, enfim, mas é a ideia de dominar mesmo ali aquela área. Tá? Então, por exemplo, a teoria institucional, né, que é uma teoria que mostra meios de você conseguir institucionalizar o meio, tá? Ou seja, colocar a sua instituição distribuída no meio social e econômico, né, e que ela está inserida. Depois, teorias baseadas no conhecimento, que é o outro modelo interpretativo, né, e que são teorias focadas no controle, né, no controle do conhecimento, como, por exemplo, a ideia de cultura organizacional. Né? Então, tudo que vocês veem lá, clima organizacional, cultura organizacional, gestão de pessoas, aprendizagem organizacional, todas essas são teorias focadas no conhecimento da organização. Né? Então, o Reed agrupou elas no que ele chama de modelo interpretativo do conhecimento. E depois as teorias que ele agrupou no modelo interpretativo da justiça, né, que são teorias que focam na ideia de justiça, tanto interna quanto externa. Né? Então, são teorias que vão tratar da participação, tanto da sua empresa, do seu negócio, no contexto, quanto da participação do funcionário no negócio. Então, aqui a gente tem aquela ideia de gestão participativa, né? Então, que é aquela gestão que você deixa os trabalhadores participarem, a participação nos lucros e resultados. Né? Então, todas essas são práticas advindas de teorias focadas em justiça. Tá? Então, esses são os modelos. Se a gente pudesse ter um resumo, né, de quais são as etiquetas, né, igual eu falei, os rótulos, os assuntos nos quais as teorias organizacionais foram desenvolvidas nos últimos 200 anos, né, seriam esses aqui, entendem? Então, por isso que eu falei que isso aqui é uma opção muito melhor para a TGA. Muito melhor a gente ter isso aqui do que uma TGA. Por quê? Primeiro, isso aqui não se pretende ser uma teoria. Isso aqui é o que ele chama de modelo. Tá? Então, o que é modelo? É uma mini representação da realidade. Tá? É uma proposta dele. Ele não pretende tornar isso aqui uma teoria. Segundo, essa é uma teoria que a gente não pode chamar de geral, mas pelo menos ela tem uma amplitude, né, e ela não precisa se preocupar em ser ampla, né, porque afinal de contas ela não é teoria, mas ela tem uma amplitude de modelo, né, de expansão bem interessante. Você vê que se você quiser usar isso aqui como um norte teórico de organização da teoria, você consegue, né? Você consegue, lendo isso aqui, ter uma noção geral das teorias administrativas. Né? Então, por isso que me parece que esses modelos cumprem muito melhor a ideia da teoria geral do que a própria teoria geral em si. Tá? Então, vamos entrar aqui bem rapidamente em cada um dos modelos. Tá? Ele explica, né, todos em bastante detalhes, e aí fiquem à vontade se vocês quiserem explorar alguma coisa aqui. Mas eu vou passar resumindo, né, basicamente cada um desses modelos. Né? Então, quando ele fala lá de teorias baseadas na racionalidade, né, uma palavra muito comum no texto do Reed é epistemologia. Poderia explicar esse conceito? Epistemologia é o estudo do conhecimento, pessoal, que é exatamente o que a gente está fazendo aqui. Então, epistemologia é uma área da ciência que estuda como, onde, quando, por que o conhecimento surgiu, em qualquer área. Tá? Então, o que ele faz é um estudo, por isso que o que a gente pode chamar esse texto de um estudo epistemológico, porque é um estudo que tem como objeto entender como o conhecimento naquela área surgiu, apareceu, pode ser interpretado e assim por diante, entendem? Então, o próprio texto do Reed é um estudo epistemológico, tá? Ou seja, um estudo sobre o conhecimento em si. Então, qual que é a ideia das teorias da racionalidade? Né? Ele quis agrupar ali todas as teorias que têm esse discurso da racionalidade por detrás. Né? Então, se você pega lá, por exemplo, se vocês pegam, por exemplo, todas as estruturações hierárquicas das fábricas do Ford, né? Você jamais teria, numa fábrica do Ford, um cara de ensino médio gestor. Jamais. Jamais. Porque, para o Ford, a função técnica na sociedade que o cara tem
que vai determinar o comportamento dele. Então, é o que ele aplica basicamente o que o Taylor diz, né? O trabalhador médio é vadio. Então, assim, se o cara ele é na sociedade alguém que tem um ensino médio, ele jamais vai poder ser alguém que na organização ocupa um cargo de alta gestão. Porque o cargo de alta gestão é para quem é preparado. Entende? Então, essa era a racionalidade da época. Essa era a ideia. Né? Então, por isso que a ideia de função técnica na sociedade como determinante no comportamento. Né? Hoje em dia a gente pensa exatamente o contrário, né? Que é aquela coisa assim, o que você é fora da empresa não interessa. O que interessa é se você entrega aqui o que está sendo pedido. Né? Vamos dizer que esse seria o raciocínio dominante hoje em dia. Né? Lá no começo, né, da administração, 1900, era o contrário. Você é filho de quem? Você é filho, né? Você vem de família? Você tem estudo? Era isso que ia te determinar o seu comportamento dentro da empresa, da organização, a sua função técnica na sociedade. Tá? Tinham ideias positivas, né? Porque essa racionalidade toda do Taylor e do Ford também tinham boas intenções, né? Que era combater esse conflito social e político que existia muito na época, né? Então, o que acontecia ali? Por que um cara um cara de ensino médio nunca iria ocupar, né, um cargo de gestão? Porque aquele cara ele vinha de na concepção da época, né, vinha de um meio que na verdade queria derrotar o empresariado, né? Ele queria ter parte daquilo ali. Ele se sentia explorado pelo trabalho. Então existia um conflito, uma tensão social natural na época, né? E essas propostas de racionalidade, elas apareciam muito para tentar superar isso. Muitas vezes a gente viu que não teve sucesso, né? Na verdade, acabava mais acirrando, né? Mas se você olhar as propostas de Taylor, de Ford, de Fayol, todas elas vão ter esse discurso, né? A gente precisa ser racional aqui nessa produção para resolver a questão do conflito que né, vamos dizer, a casta social dos empregados vai ter com a casta social dos empresários. Então, a gente precisa treinar as pessoas racionalmente, usar os meios racionalmente e assim por diante. Né? Muito na linha de problemas sociais serem transformados em problemas de engenharia. Exatamente. Né? Então, a Aline falou aqui, exatamente. Então, você querer quantificar e racionalizar algo que tem um cunho muito mais social. Né? Então, agora, é o que eu estou falando. Se você olhar todas as teorias, elas vão nesse mesmo sentido. Tá? Taylor, Ford, Fayol e toda essa galera da administração clássica. Né? E que prezavam pela mais pura e bela burocracia na época. Né? Ou seja, exclusão de valores e emoções humanas do contexto de trabalho. Né? Um sentido pejorativo de racionalidade. Né? Mas isso vem lá do Weber da burocracia. Então, teorias baseadas em racionalidade, em geral, vão ter esse discurso. Né? Aí vem as teorias da integração, né? Que são as teorias baseadas, como eu falei, né? Muito fortemente na visão humana do trabalho. Tá? Então, aqui começa a escola humana, aqui, né, das relações humanas. Aqui a gente está de 1940 a 1960, tá? Do século passado, e que são teorias que surgem com essas, vamos dizer, com essas necessidades, né? Primeiro que a autoridade não é eficaz sem cooperação, porque o que acontecia, pessoal? Qual que era uma das disfunções do modelo do Taylor? Depois de 4, 5, 6 meses tendo o seu movimento cronometrado, e imaginem isso acontecendo, você fazendo ali alguma coisa e alguém cronometrando o seu tempo, falou, você passou 10 segundos, cara, não tá bom. Depois de 4 ou 5 meses, sabe o que acontecia com esses trabalhadores? Eles começavam a sabotar as fábricas para fazer elas pararem de funcionar. E isso até hoje acontece, pessoal. Eu orientei um trabalho de iniciação científica em 2007, que foi fazer uma análise ergonômica do trabalho de uma Xerox que tem aí na UNB. Só que fica lá no Celbinho, né? Lá no Minhocão, no antigo Minhocão, né? Lá no Celbinho, nem vou falar qual que é a impressora que tem lá. E o que é análise ergonômica do trabalho? Ver as condições que as pessoas estavam trabalhando, postura e tal. E, coincidentemente, a Xerox, o pessoal, os funcionários lá estavam em atrito com o dono, porque o que estava acontecendo? As máquinas estavam estragando de Xerox, estavam estragando demais.
E aí, sabe o que os alunos descobriram fazendo as entrevistas? Que os funcionários estavam estragando as máquinas de Xerox porque não conseguiam mais trabalhar. Chegava o fim de semestre, que era essa coisa de impressão de pôster, impressão de TCC de todo mundo. Imagina, todo mundo apinhado lá nas Xerox, né? Como existia, ou saudade daquela época, né? Quem diria que a gente ia ter saudade de ficar em fila de Xerox, né? E hoje a gente está toda à distância, mas chegava aquela época, o dono da Xerox não estava nem aí, não. Falou, meu amigo, vamos trabalhar aqui, ficar aqui até 11 horas da noite para dar conta de entregar, e os caras começaram a estragar as máquinas de Xerox para conseguir ter folga, né? Então, por que eu estou contando essa história? Porque essa é a ideia das teorias focadas no ser humano. Não adianta você ser super autoritário com aquele cara se ele não quiser cooperar contigo, se ele não quiser cooperar com a sua organização. Então, claro que a autoridade é parte importante da gestão. Você ter autoridade, é preciso ter um respeito à hierarquia, isso tudo é necessário. Mas ela por si só não é suficiente, entendem? Para tocar o negócio. Além de você ter autoridade, você precisa conseguir a cooperação dos funcionários. E é aí que vem todas essas teorias e práticas que a gente vê aí, de gestão de pessoas, de participação nos lucros, né, de melhorar a vida dos funcionários, de ter ações de desenvolvimento. Por quê? E é por isso que eu falei para vocês, lembram? Não tem organização sem burocracia. Né? Por quê? Porque quando o Google te coloca para jogar ping-pong lá, o que ele quer é aumentar a sua cooperação. Portanto, aquilo é parte da burocracia. Certo? Então, essas teorias de integração, né, muito baseadas na escola humana, compõem esse modelo integrativo. Né? Deixa eu ler aqui o chat. Muita gente adoeceu por conta da racionalidade, exato. Tanto que eu já contei para vocês, né, o relógio do Taylor foi proibido pelo Conselho de Engenharia dos Estados Unidos. Procurem depois essa história. O empregador depende do empregado, assim como exato. Está muito válido hoje em dia. Então, estão vendo, pessoal? E isso tudo aqui é teoria. Eu nem estou falando, praticamente não estou falando de prática para vocês. Estou usando como exemplo, mas a gente está focado em teoria aqui só. Né? No que as teorias dizem. Só que o que a gente está fazendo? A gente está olhando elas distante delas, entende? A gente não está estudando a escola das relações humanas. A gente está querendo entender qual foi o impacto da escola das relações humanas para a nossa prática na gestão. Entenderam? Então, isso é epistemologia, estão vendo? É estudar o conhecimento em si, tá? As características dele, e não a teoria lá que ele fala, que é importante também, né? Mas é uma reflexão muito mais teórica, né? Então, essas teorias baseadas em integração, né, essas teorias baseadas em visão humana, bem-estar e assim por diante, é o que o Reid chama de modelos de interpretação, de integração, né? Então, modelo interpretativo de integração. Daí vem as teorias relacionadas a mercado, né? Então, como eu falei, aqui a gente tem quase que uma dominação das teorias econômicas que foram adotadas pela administração, né? Basicamente para lidar com as questões relacionadas a mercado das organizações, né? E não só mercado financeiro, quando eu digo mercado, é mercado como um todo, compra, venda, concorrência, clientes e assim por diante, né? Deixa eu ver aqui, Júlia Araújo. Professor, na atualidade, há um desses modelos que é amplamente seguido nas organizações? Sim, se qual? Ótima pergunta, né, Júlia? Aqui é impossível a gente falar de um único modelo, tá? E por que a pergunta é ótima? Porque o que vocês vão ver, pessoal? Na verdade, não é esses modelos existem não para você adotar um único, mas para você saber que o seu negócio tem essas facetas. Então, todo negócio vai ter uma faceta de racionalidade, uma faceta de integração, você vai ter que olhar para o mercado, você vai ter que discutir poder, você vai ter que discutir conhecimento e você vai ter que discutir justiça. Então, os modelos é para mostrar a complexidade dos negócios, entendeu? E não para vocês escolherem um único. Então, o que hoje é o ideal? Não é escolher um único, é saber quando e como usar cada um deles. Então, por exemplo, é como eu já falei para vocês, não adianta você ter uma empresa de manutenção de turbina de avião e querer integrar lá um modelo de percepção de justiça.
Entende? Por quê? Você vai falar, não, eu vou implementar aqui a percepção de justiça dos funcionários, então eu vou deixar eles fazerem do jeito que eles querem, aí eles vão se sentir justos, ter um tratamento justo, entende? Então não adianta. Então, se você tem uma empresa, um negócio focado nesse modelo, né? Então, manutenção de turbina de avião, não tem jeito. Ali vai ter que ser um modelo de gestão muito baseado na racionalidade. Só que você sabendo o que você vai falar, olha, não pode ser só racionalidade, tem que ter um pouco de integração, porque senão a racionalidade cansa as pessoas. Então eu também vou ter que ter um foco na integração, né? Eu também vou ter que olhar o mercado, entendeu? Mas o mote ali da gestão vai ter que ser racional. Por quê? Porque é o core business daquele negócio, a manutenção. E a manutenção não pode ser feita de qualquer jeito, entende? Então não é um único, não fiquem nunca restritos a uma caixinha, pessoal. O que está sendo apresentado aqui é uma ideia de amplitude, olhar o todo. E aí vocês vão ver que, assim, uma vez que vocês estiverem municiados desse conhecimento, o que vai acontecer com vocês? Vocês vão conseguir decidir quando e como utilizar cada um deles. Entendeu? Não, aqui eu tenho um negócio que vai ter que ser uma gestão racional. Não, aqui eu vou ter um negócio que vai ter que ser uma gestão mais criativa, inovadora, integrativa, né? Mais flexível. Entendeu? Então, nunca de escolher um só. O campo da administração da gestão é diverso, tá? E você, como administrador, tem que estar preparado para atuar em todos eles. Então, a ideia de mercado, né? Então, aqui estão reunidas todas as teorias que falam, né, de economia, custos de transação, né, teoria da firma, visão baseadas em recurso, né? E assim por diante. Quais são os discursos, né? Eu já vi aqui que a Júlia mandou outra pergunta, deixa eu só terminar esse slide, daí eu leio, tá? Então, qual que é a gramática comum a essas teorias, né? Se o critério é agrupar teorias por gramática, né? Ou seja, pelas propostas, pelas consequências que elas podem ter, não pelo objeto, tá? Mas pelo discurso usado para discutir o objeto, tá? Então, qual que é a gramática? Qual que é o discurso dessas teorias em geral? Né? Por mais que elas falem de coisas distintas, todas vão falar sobre cada uma dessas coisas com qual ideia sobre aquilo? Com a ideia de que as organizações têm que ter uma liberdade restrita, né? Nem sei que acento maluco é esse, eu nunca tinha visto nesse slide, tem mais de 10 anos talvez, mas tudo bem, né? Depois eu vou corrigir. Liberdade restrita às organizações, tinha que ser uma crase. Então é a ideia de mercado, né? Que é o que a gente vê aqui nas opções liberalistas, né, de mercado. O Brasil está vivendo um governo que tem tentado implementar uma visão liberalista de mercado, né? E uma das coisas que vocês podem ver que esse governo acabou de fazer, né, foi lá aquele marco da liberdade da empresarial, alguma coisa assim, não estou me lembrando agora, né? Mas foi um ato do governo, né, aumentando a liberdade econômica das organizações, né? O que é aquilo? É uma postura, é uma ação de gestão baseada na ideia de mercado, baseada na ideia de que as organizações têm que ter uma liberdade restrita, entende? Então, estão vendo de onde sai a ideia da ação? Aquela ação tomada pelo Ministério da Economia, pelo presidente, e depois transformada em lei lá pelo parlamento, tem lá na base dela aquilo que é uma ação que a gente enxerga, mas na base dela tem uma teoria liberal por detrás. Tá? Ou seja, uma teoria baseada na visão de mercado, na visão de que as organizações têm que ter uma liberdade restrita, né? Aqui uma outra ideia que não é uma ideia sempre correta, mas é uma ideia muito comum no liberalismo, né? De que por isso que muitos dizem que o Estado não precisa existir, né? Porque as organizações conseguiriam se regular dentro do mercado sem a existência de um Estado, né? O que no Brasil certamente a gente não conseguiria fazer atualmente, né? Não por isso, não pela ideia em si, a ideia é até interessante, mas a gente não tem estrutura para fazer, né? Mas a ideia do liberalismo é que são as próprias organizações que regulam o mercado, entende? Então não precisaria ter um governo. Essa ideia aqui, só para dar um exemplo para vocês, está muito na base da crise de 2008 que a gente teve, né? Eu não sei, muitos de vocês já, de certo, eram recém-nascidos ou ainda eram crianças em 2008, né? Acho que a maioria, não todos, mas
Em 2008, a gente passou por uma crise muito séria, né? Que foi equiparada à crise de 1929, né? E que foi uma crise que tinha como origem essa ideia, a ideia de que as organizações são capazes de regular o mercado, que foi basicamente o seguinte: naquela época, o presidente do Fed, que é o Banco Central dos Estados Unidos, era um cara que se chama Alan Greenspan, que até hoje está vivo. E todo o problema que começou nos Estados Unidos, por isso que começou no ramo imobiliário, né, a crise do prime e do subprime chamado, foi o seguinte: o governo dos Estados Unidos começou a liberar muito dinheiro como forma de empréstimo para as pessoas, mas empréstimo para elas comprarem casas, entendeu? Mas era muito dinheiro, pessoal, era muita grana mesmo. E o que o Greenspan falava? Quando as pessoas falavam, olha, não está sendo liberado muito dinheiro, né? O Estado não está correndo muito risco de, eventualmente, essas pessoas perderem a capacidade de pagar, dar o calote no Estado, e daí, porque como é uma quantidade grande, né, isso começa a aumentar a chance das pessoas darem o calote. Uma coisa é você fazer um empréstimo para pouca gente, mesmo que seja um empréstimo alto e aquelas pessoas têm capacidade de pagamento. Outra coisa é você abrir linha de crédito para uma população inteira que pode, eventualmente, perder a capacidade de pagar. O que o Greenspan falava? Falava, não, moçada, fiquem tranquilos. O mercado é regulado pelas organizações. Então, a gente vai soltar esse dinheiro na mão da população, essa população vai aquecer o mercado imobiliário vai aquecer o mercado que ele alimenta, esse mercado que o mercado imobiliário alimenta também vai ser aquecido e vai aquecer o mercado que ele é o input, e assim por diante, entendem? Então, o Greenspan falava isso, pode liberar. O que aconteceu um ano depois, pessoal? As pessoas simplesmente pararam de pagar os empréstimos que elas fizeram. O que aconteceu? Uma quebradeira geral de bancos e depois tudo que se sucedeu aí, que a gente conheceu de crise do prime ou do subprime, né? Depois procurem aí para vocês saberem o que era isso. Foi uma crise gravíssima, né? Que praticamente, por exemplo, que por exemplo quebrou países como a Grécia, né? A Grécia não resistiu à crise e literalmente quebrou, tá? Então, na origem daquela decisão do Greenspan estava esse modelo teórico de que não, podemos liberar crédito quase que à vontade, que as próprias organizações vão regular esse mercado, né? E não foi isso que aconteceu. Então, essa ideia, essa teoria, esse tipo de ação, esse tipo de modelo de negócio e de gestão são modelos, são ideias, são ações baseadas em mercado, tá? Bom, também tem as teorias que discutem poder, né? Então, sim, antes de passar, deixa eu ler aqui, né? O João Pedro, né? Pode-se dizer que a integração é meio que uma ideia contrária da racionalidade? Então, é contrária no sentido de que nasce como uma crítica, tá? Mas como gestor não é positivo você pensar nisso, tá? Porque, como eu falei, como administrador, pessoal, não fiquem jogando o Taylor no lixo só porque o que ele propõe pode gerar coisas erradas e ruins. É igual a burocracia. Se vocês souberem usar com uma dose tranquila, dá para fazer, entende? Então, um administrador, ele nunca pode se fechar a um determinado modelo de negócio, porque aquele modelo de negócio que hoje é ruim, amanhã pode ser bom. A gente nunca sabe. Então, por isso que eu bato na tecla, o que vocês têm que ter é capacidade crítica de avaliação, é capacidade crítica de tomada de decisão, é formação intelectual, que vai dar para vocês a capacidade de conseguir decidir o que é melhor para o momento. Entende? É isso. E esse é o pulo do gato. E não aquele cara que fala, não, só o capitalismo é bom, só isso aqui é bom, só o racionalismo é bom, só integração é bom. Não. Pode até ser, mas para um gestor profissional não é. Nós nos pretendemos a sermos gestores profissionais. E o gestor profissional vai falar, olha, eu tenho um problema. Se é essa solução, paciência. É a melhor solução. É o que eu posso entregar, né? E se essa solução for o racionalismo? Então, tá,
eu não diria, tá, João Pedro, ideia contrária, tá? É o que a gente falou e viu lá quando o Einstein falou de teoria, né? Toda teoria nasce de outra e continua um caminho infinito. Então, assim, veio a teoria do racionalismo, apareceu a escola humana para criticar ela. Pronto, tá? Não é contrária do ponto de vista da gestão. Isso é processo de construção do conhecimento, tá? Critica as ideias, mas como gestor, guarde essa carta na manga, porque um dia você pode precisar do racionalismo também, né? A Júlia, podemos considerar que empresas que não dão certo estão errando na utilização dos métodos ou desconhecendo totalmente? Sim, isso eu não tenho dúvida, tá? Não sou eu que estou dizendo, tá, Júlia? É o próprio Sebrae. Procurem aí pesquisa do Sebrae sobre falência de empresa, algo relacionado a isso, tá? O próprio Sebrae já faz esse levantamento e vocês vão ver que um dos fatores que estão muito ligados à falência de empresa, porque falência também é complexo, tá, pessoal? Depende de economia, de dólar, de governo. A gente nunca pode dizer, faliu porque o cara é incompetente. Nunca entre aspas, tá? Mas, assim, isso aí pode até acontecer, mas é a minoria. Mas, assim, um dos fatores que mais levam à falência de empresa no Brasil é o despreparo do gestor. Tá? É o despreparo. Procurem essa pesquisa do Sebrae aí. Falência de empresas, alguma coisa assim. Tá? Falência de empresas Sebrae. Procurem. Aí vão ter né, claro, só das empresas privadas. Né? São os únicos que podem falir. Empresa pública não fale, né? Ela deixa de existir, ela fecha, porque ela não tem nenhuma função de existir para falir, tá? Então, sim, eu não tenho dúvida, tá? Que uma das razões de falência, empresas que não dão certo, é a falta de conhecimento do gestor, tá? E, portanto, por tabela, né? Uso de métodos errados de gestão, tomadas de decisões equivocadas, né? Agir em momento errado, né? Não fazer planejamento. Por exemplo, agora me veio um dado aqui, moçada. O Sebrae descobriu, isso está nessa pesquisa, tá? Tentem achar aí, que menos de 5% das empresas que são abertas no Brasil tem plano de negócio. Plano de negócio que vocês aprendem a fazer no primeiro semestre, sem nenhum demérito para o primeiro semestre. Tá? Plano de negócio. Eu lembro que eu fiz um plano de negócio como meu TCC. Plano de negócio, estudar concorrência, preço, mapear onde estão seus concorrentes, né? Custo fixo, custo variável, capital inicial de investimento, tempo de retorno. Um plano de negócio, igual que tem qualquer TCC, qualquer... Só 5% das empresas tem algo assim, tá? Pode ser que seja 8, 12, alguma coisa assim. Eu sei que vai ser um dado bem gritante, assim, que vocês vão ver. Tá? Plano de negócio. As empresas sequer têm plano de negócio, tá? No Brasil. Podemos considerar... Não, isso eu já li. Carol, eu trabalho em uma organização pequena e ainda assim eu recebo modelos de gestão diferentes, dependendo da equipe e até do projeto. Exato. Né? Exatamente. Isso. Então, você vê como falta coesão na gestão, né? Falta as pessoas conseguirem andar não um único, mas em um caminho comum, né? Dependendo da equipe, muda e assim por diante, né? Rômulo fala, tem um filme chamado A Grande Aposta, se não me engano, que trata bem dessa crise dos subprimes, né? Não conheço também, né? Então, fica aí a dica de filme, né? Veja lá, os efeitos da crise de 2008 são sentidos até hoje, né? Peguem, por exemplo, a Grécia, vai passar aí algumas décadas passando a dívida que ela adquiriu com a União Europeia, né? Não fosse a União Europeia, a Grécia literalmente teria deixado de existir, tá? Foi uma coisa extremamente grave que aconteceu na época. Sim, era nesse sentido que eu estava perguntando, se devia ser sobre uma crítica à racionalidade. Bom, o que são as teorias que tratam de poder, né? Antes de falar sobre isso, a gente precisa definir o que é poder, né, pessoal? E poder, basicamente, moçada, é a capacidade que você tem de fazer com que as coisas aconteçam do modo que você quer. Isso que é poder. Tá? Poder é você conseguir influenciar o seu ambiente, e aí em ambiente está tudo, tá? Pessoas, governos, empresas, organizações, tudo. Ambiente eu estou excluindo você. Tá? É a capacidade que você tem de fazer com que o ambiente
se comporte da maneira que você quer ou que você precisa. Isso é poder, tá? Isso é poder. Então, por isso que aqui a gente citou, está citado lá como exemplo, a teoria institucional, né? O que é a teoria institucional, pessoal? É uma teoria que vai falar assim, olha, para a subsistência, para a sua empresa sobreviver, existir, prosperar, ela tem que institucionalizar o ambiente. Então, o que é instituição? É a própria empresa. Então, o que a teoria está dizendo? Olha, você tem que levar a sua empresa para o ambiente. É como se o ambiente também fosse a sua empresa, sem ser. Mas você está ali dentro. Então, querem ver um exemplo muito, muito simples de institucionalização de ambiente? Né? Quando vocês já viram essas... Eu não sei se aqui tem... Ah, não, acho que foi aqui que eu vi. Vocês já viram esses canteiros aqui em Brasília que são cuidados por alguma empresa? Ah, esse canteiro aqui foi adotado pela escola tal. Vocês já viram isso aqui? Né? Que aí é aquela empresa, né, que, sei lá, uma escola, qualquer empresa, adota ali, ela que rega, ela que... Aquilo ali, o que é, pessoal? É a escola passando a existir naquele canteiro onde ela está cuidando, entendem? Por quê? Porque ali vai ter, primeiro, esse aviso, aí vai ter uma logomarca da escola, aí vai ter o telefone da escola ali também, percebem? Aí a placa é da cor da escola. A placa já tem o símbolo, entendem? As flores que vão passar a estar ali naquele canteiro são as mesmas que já tem na escola, entendem? Então, o que a escola está fazendo ali ao cuidar daquele canteiro? Ela está institucionalizando o canteiro sem o canteiro ser dela. Mas a escola já está ali. Já tem o telefone para quem quer entrar em contato, já tem a logomarca para ter identificação da logo, da marca e tal. As flores são as mesmas, então é como se os ambientes fossem os mesmos, entendem? Então, o que a escola está fazendo ali? É uma jogada de institucionalização do ambiente. E o que a escola está ganhando com aquilo, pessoal? Poder. Ela está ganhando poder. Ela já tem o poder sobre aquele espaço físico, entendem? Então, isso é a discussão de poder das organizações, né? E a teoria institucional é muito, muito boa para a gente entender isso, né? Que é a capacidade e a intenção que as empresas têm de exercer o poder no ambiente delas. Tem vários modos de fazer isso, né? A Júlia Abrão, é uma forma de propaganda? Não é uma forma de propaganda, Júlia. A propaganda é uma forma de institucionalização, entende? Não é que a institucionalização é uma forma de propaganda, é o contrário. A propaganda é uma ferramenta de institucionalizar. Então, sim, estratégias de institucionalização podem ser feitas por meio de propaganda, tá? Mas não significa que toda propaganda seja visando institucionalizar. Né? Por exemplo, se você pega e faz uma propaganda na TV, né, que é passageiro, entende? Foi ali, apareceu, você pouco institucionalizou o ambiente. Né? Foi, apareceu, não ficou nada seu ali, entende? Então ficou a ideia que você pode passar para a pessoa que viu a sua propaganda, mas não institucionalizou o ambiente. Institucionalização é você quase que estar fisicamente no ambiente. Tá? Então, entende? Não é sempre que uma propaganda vai ser uma forma de institucionalização, tá? Apesar da gente poder, sim, usar a propaganda para fazer isso, tá? Mas se você compra em teatro, por exemplo, você está institucionalizando, é isso? Se você compra em teatro, algo fora ali do teatro, né? Tipo, você vai entrar na entrada do teatro, tem alguém ali vendendo livro. Você compra um teatro, que eu falei. Mas tipo, se você compra um teatro... Sei lá, isso. Exato. Aí você está institucionalizando, entende? Por quê? Porque ali, o que você vai fazer dentro do teatro? A mesma coisa que a escola faz no canteiro. As poltronas já são da cor do BRB, vai ter um caixa eletrônico do BRB, bobeou, tem até um gerente ali no canto podendo contratar alguma poupança, alguma coisa para já fazer negócio, entendeu? Então aí sim você está institucionalizando, entende? BRB é bom servir. Eu conheço algumas pessoas de lá, né? Eu também acho que é um banco muito bom, apesar de não ser meu banco, tá? Então, isso é poder, pessoal. Então, as organizações fazem isso para ter a capacidade de transformar o ambiente ao seu favor.
Tá? E, por exemplo, elas institucionalizam esses ambientes, né? Eu vou explicar bem rapidamente, né? O poder pode ser episódico, né? O que é episódico? É onde as partes que estão disputando o poder são identificadas e aquele exercício do poder acontece uma única vez ou de modo episódico e acaba, né? Então, imaginem vocês, isso também é uma coisa que eu acho que vocês nem eram nascidos, né? Mas teve uma época, acho que isso foi em 90, né? A Embraer que é uma das maiores produtoras de avião do planeta, né? É uma empresa que a gente tem que ter orgulho de ser brasileira, né? Ela entrou em conflito com a Bombardier, que é a Embraer da França, né? Por causa de preço, essas coisas. Isso tudo foi resolvido lá na Organização Mundial do Comércio, né? E aí, se não me falha a memória, a Bombardier ganhou as ações da Embraer e levou um prejuízo, né? Em função de ter feito lobby na organização, né? Lobby, ou seja, favorecido ali as tomadas de decisão. Então, o que foi isso? Um poder episódico, né? Então, as duas partes estavam identificadas, elas tinham iguais poderes ali, né? E uma exerceu o poder que tinha para ganhar da outra, né? Então, por exemplo, certamente a Bombardier tinha um nível de institucionalização daquele ambiente muito maior que a Embraer. Então, ela pôde fazer, né, com que o ambiente, a decisão favorecesse ela. Então, foi um poder episódico. Acabou, foi resolvido, isso nunca mais aconteceu. Foi um único episódio, né? A gente pode ter também o poder manipulativo, que é igual o episódico, só que aqui é o jogo sujo, tá? Então, assim, nem sempre as partes estão identificadas, né? E aqui, em geral, há jogo sujo. Tá? E aqui no Brasil, acho que a gente é talvez o país que mais pode dar exemplo de jogo sujo na gestão pública, né? Então, qualquer exemplo aí que vocês viram de corrupção, né? Qualquer outro governo que passou, no atual e enfim, são exercícios de poderes manipulativos, né? Ou seja, onde um dos atores detém o poder e exerce ele por detrás do pano, né? Então, vejam aqui, no caso do Brasil, a questão do lobby ainda é ilegal, né? Então, no Brasil é proibido você ir lá no parlamento, né? E chegar lá para um senador, para um deputado lá e falar, olha, a minha empresa ela monta indústria, né? Eu vou montar uma indústria lá na sua cidade, né? De abate de frango, por exemplo, vai gerar, sei lá, 3.000 empregos, né? Só que em troca disso eu queria a aprovação daquela lei, né? Da lei tal. Isso é o lobby que é legalizado nos Estados Unidos, tá, pessoal? Porque vejam, o que nos Estados Unidos se entende? Se esse cara está pagando uma indústria de uma, isso tudo é feito em panos limpos também. Falou, eu vou abrir uma indústria lá, tal, papapá. Nada mais justo que o Estado dar um retorno para esse cara. Então, é assim que se entende a relação público-privado nos Estados Unidos. Tá? No Brasil, isso seria um poder exercido de modo manipulativo, tá? Porque Professor, é proibido fazer isso. Sim. Esse caso que você citou, a gente pode falar que é igual o que acontece com a Zona Franca de Manaus? Em que sentido? Porque lá é tudo legalizado, né, cara? A Zona Franca é formalmente constituída, né? Ela é inclusive considerada um território, não sei se já tiveram lá, né? Eu já tive lá 4 vezes. Ela é considerada um território à parte do território brasileiro, né? Então, Lá mas nos tudo Estados Unidos não é legalizado também? Tipo, o não, governo dá lá um uma coisa, incentivo? não, mas uma coisa é você ter uma zona franca, tá? Onde o governo está dando um incentivo igual para todas as empresas que desejam se instalar ali. Ah, tá. Tá? Isso é uma coisa. Outra coisa é uma dessas empresas chegar por detrás desse jogo, você entendeu? Tá todo mundo Agora eu ali captei. negociando, tá todo mundo negociando na mesa, na luz ali, tá? Legal, o que todo mundo vai ganhar? Isso tudo tá ok, é isso mesmo. Aí o cara sai, né? Chama uma pessoa da mesa e fala, vamos ali na cozinha, entendeu? E aí ele ganha vantagem no jogo que está sendo travado na mesa, de modo manipulativo, tá? Então, Zona Franca não é isso. Zona Franca é você disponibilizar uma área onde a tributação, os tributos, os lucros, a produção, o preço dos insumos, o preço dos maquinários são completamente distintos do que é praticado no país, entendeu? E isso tudo é legal, isso tudo está limpa nos limpos. Isso é a ideia básica da Zona Franca, tá?
E tem o poder hegemônico, que é o quê? O poder hegemônico não diz respeito a se está certo ou errado, é o modo como o poder é exercido, que é o quê? É quando existe uma situação de concorrência de poderes, só que um dos lados é muito mais forte que o outro, muito mais. E aí ele vai exercer um poder que a gente chama de hegemônico, né? O que o Facebook fez com o WhatsApp, né? Quando o WhatsApp começou a incomodar ali, começou a virar uma pedrinha no sapato, o que ele fez? Foi lá e comprou. Assim, né? Troco isso aqui, né? Então, entendem? O que o Facebook fez? Exerceu o poder hegemônico que ele tem ali. Pô, a gente já é tão gigante, cara, né? Que qualquer empresinha que começar a ameaçar a gente, em vez da gente trabalhar aqui dentro para vencer aquela empresa, faz o seguinte, compra logo, né? E assim, compra e vende depois, pode ser, não foi o caso, percebe? Mas o poder hegemônico pode ser para tomar esse tipo de decisão. Ó, a gente é tão grande, cara, nossa empresa é tão grande que assim, hoje a gente já está num nível que qualquer concorrente que vier de baixo, né, que começar do zero, a gente não vai combater não, a gente vai lá e compra o cara, né? E acabou. E está resolvido o problema. É que os EU fazem com a maioria dos países, né? Como a maioria dos países, eu imagino que você quer dizer, né? A prática do lobby não é só nos Estados Unidos, né? Quando não compram, copiam, né? Isso mesmo, tá? Então, esses são os 3 tipos de poderes que a gente tem. Depois a gente tem um modelo interpretativo das teorias baseadas em conhecimento, né? Então, aqui é a ideia de que conhecimento é poder, né? Então, a gente tem várias formas de poder, né? A gente já estava discutindo poder. Então, como que você pode fazer para ter poder, né? Uma das formas de você ter poder é ter dinheiro, ter tamanho, igual isso. Vai lá e compra, faz institucionaliza um canteiro de obras, né? Dinheiro, ter grana, ter tamanho, né? Uma outra forma de conhecimento que só foi possível, pessoal, chegar no nível que a gente tem hoje de conhecimento, que só foi possível com a internet, tá? Que foi só quem já se conectou na internet por telefone sabe, né? Internet de escada, na época do Mirk, né? Que foi o começo de tudo, né? Como a internet revolucionou de fato a nossa sociedade, né? Porque, entre outras coisas, a internet é muito forte porque ela literalmente disseminou o conhecimento na sociedade como um todo. Tá? Hoje em dia, para você não saber algo, só se você não tiver internet. Se o cara não consegue consultar o Google, beleza, aí pode até dizer que ele, cara, não sei nada disso aqui, não consigo nem te dar uma ideia sobre o que é. Porque se ele tiver internet, ele pode até saber pouco, mas algo ele já vai saber a partir da internet, entende? Então, nesse cenário que a gente vive hoje, o conhecimento se transformou em poder. Entende? E se transformou em uma forma de poder, de exercício do poder, né? Vejam vocês, imaginem, por exemplo, que a Google poderia acabar todo o dinheiro da Google, todo o dinheiro dela. Imaginem que secasse a fonte de dinheiro da Google. Ela deixaria de ter poder? Não, nunca. Porque assim, a Google sabe simplesmente tudo sobre a gente. Tudo. Tudo, moçada. Hoje em dia, até eu tô falando aqui, né? Meu celular tá aqui, o Instagram já tá com o áudio aberto ali, né? E eles já estão fazendo captação das minhas palavras para a hora que eu abrir o meu Instagram tem uma oferta lá de alguma coisa que eu falei aqui, né? Então, assim, é óbvio que essa é uma situação que eu tô falando, que é uma situação esdrúxula, né? Acabar o dinheiro do Google e tal, mas só para vocês pedagogicamente entenderem que conhecimento e dinheiro hoje pode substituir um outro no que diz respeito a ter poder ou não. Antes, ter poder sem dinheiro, jamais. Porque dinheiro era tudo, sempre foi tudo. Com dinheiro você compra, você tem capacidade de vender, você tem acesso a crédito e assim por diante, né? Hoje a gente tem uma outra moeda de poder, que se chama conhecimento, né? Conhecimento. Vamos para o outro extremo, né? Vamos imaginar
vamos imaginar se é possível uma organização como a NASA ter um orçamento trilionário, só que existir sem conhecimento científico. É possível? Não. Entende? Então, o outro extremo também é verdadeiro. Eu posso ter uma empresa que é trilhardária, só que se eu não tiver pessoas ali dentro que detêm o conhecimento necessário para tocar aquele business, eu não vou para frente. Então, por isso que hoje a gente tem várias e várias teorias. Essas aqui a gente está falando, pessoal, basicamente da área de gestão de pessoas. Tá? É basicamente a área de gestão de pessoas que trabalha com a questão de conhecimento, tá? Tanto em nível individual como organizacional. Aqui a gente vai ver coisas como do tipo aprendizagem organizacional, gestão do conhecimento, aprendizagem humana e assim por diante. O que a gente tem hoje, só que isso é uma coisa muito nova, tá, pessoal? Que vem assim de 5 anos para cá, é a área de conhecimento migrando da área de gestão de pessoas e indo para a área da informática, para tratar de inteligência artificial. Tá? Então, hoje o que a gente tem em termos de conhecimento são basicamente 2 áreas da administração trabalhando. Gestão de pessoas, que é o de sempre, que aí é aprendizagem humana ou aprendizagem em nível organizacional, e uma outra área que é a área da computação, da informática, do cálculo, tá? Da matemática, que trabalha com inteligência artificial, que é a aprendizagem de máquinas. Então, essa vai ser a moeda do futuro. Conhecimento. Então, quanto mais conhecimento sobre o business, sobre o contexto, sobre tudo que você puder ter na organização, mais poder vai se ter, né? Facebook não conseguiu comprar o Snapchat, lançou os Stories. Não conseguiu comprar o TikTok, lançou o Reels. Exato. Então, o que é isso? É poder hegemônico, moçada. Qual é a empresa no mercado que tem as 2 opções? Bom, eu quero comprar aquele cara, ele não quer me vender, então eu vou fundar uma empresa nova naquele ramo para competir com ele. Né? Então, o que é isso? É poder hegemônico. É os caras que podem gastar mesmo. Né? Apareceu alguém que está aqui me incomodando? Compro. Não quero vender. Beleza, estou fundando amanhã uma no mesmo ramo. Né? Para competir direto contigo. Então, poder hegemônico. Recomendo o documentário do Netflix, Privacidade Hackeada, que fala sobre a quantidade de dados nossos que as empresas têm. Exato. Tá? Além desse filme, né, tem vários vídeos no YouTube, né? Tem um bem que eu já vi, um bem interessante, né, do Átila Yamarino, onde ele discute inteligência artificial e a questão do Google, tá? O Átila, que ficou muito famoso agora por essa questão da pandemia, tá? Quem é contra o que ele diz sobre a pandemia, fica tranquilo que ele não fala nada de pandemia nesse vídeo, tá? É só questão de inteligência artificial mesmo, né? A gente nem tem ideia, tá, pessoal? Poderia ficar aqui falando 2 horas sobre isso aqui, que a gente nem... É melhor a gente ser nessa hora ignorante para nem ficar com medo, porque assim, literalmente eles sabem tudo, tá? Eu, por exemplo, aqui em casa, eu não deixo nenhuma webcam minha conectada enquanto eu não estou usando. Eu estou usando agora, né, a webcam aqui, tá? A hora que eu terminar aqui, das primeiras coisas que eu vou fazer ali é tirar o USB. Eu não deixo, nunca deixo a webcam conectada em USB, tá? E depois a gente tem o último modelo interpretativo, que são as teorias relacionadas à justiça, né, dentro da organização, né? Então, isso aqui são teorias, pessoal, que têm origem tanto na área de gestão de pessoas, para tratar da percepção de justiça que os trabalhadores têm, quanto também na área de estratégia, para tratar de justiça no mercado, tá? Então, o que é justiça no mercado? É a capacidade que todas as empresas concorrentes daquele ramo têm de fazer uma concorrência justa, tá? Então, a gente já tem aí várias teorias que falam sobre justiça de concorrência. Isso aqui, naturalmente, a gente vai cair na questão do monopólio, do oligopólio e assim por diante, tá? Mas são teorias basicamente focadas na ideia de justiça. Tanto justiça do trabalhador em relação à organização, quanto da justiça de competição entre as organizações que estão naquele mercado. E as pessoas rindo de mim porque eu cubro a câmera do notebook. Exato. Quando a câmera é integrada, né, não tem como você tirar o USB, a melhor coisa é você colocar um adesivinho ali na frente, né, para tampar, tá? Aquilo ali é só para não captar a imagem, porque o microfone continua funcionando, né? E aí, pelo menos... Enfim, a gente realmente vive numa sociedade bem desse tipo, tá?
Como eu falei, se a gente tomar uma consciência plena de tudo, a gente meio que começa até a ficar com medo, porque é bizarro. Então é bom a gente ficar aqui nesse nível mesmo, só de questionamento, para não enlouquecer, né? Pessoal, então assim, esse é o texto do Reed, né? Eu espero que ele tenha ficado um pouco mais claro para vocês. Como eu falei, eu estimulo a leitura, não tenham medo do texto, tá? Porque ele é um texto que, no geral, ele vai estar só propondo essa organização teórica, tá? O que acontece ali é, como eu falei, em cada modelo ele aprofunda, né? Ele detalha aquelas teorias, né? E às vezes ele se perde em relação ao próprio modelo que ele está propondo, tá? Então, por isso que às vezes o texto fica um pouco cansativo, tal. Mas tenham em mente isso, tentem aprender ou tentem absorver que esse cara está tentando mostrar para vocês como que as teorias da administração se organizam. Só isso, né? Como que elas se organizam? Por que que elas se organizam assim? Quais são os critérios? Quais são os impactos disso para a prática? É isso que ele está tentando mostrar, tá? Uma organização. Isso aqui é o que eu chamaria de nova TGA, tá? Então, façam sempre esse paralelo entre esses modelos do Reed com a TGA, né? Com um quadro teórico da administração que vai mostrar ali para vocês um resumo das teorias. E aí a gente sabe, né? Se a gente está falando de teoria, a gente, por tabela, também está falando de prática, tá? Então, esse é o texto dele, pessoal. Fico, então, aí aberto às perguntas, né? Quem quiser mandar aqui pelo chat ou fazer em vídeo mesmo, né? A Aline falou, achei interessante e ainda bem pertinente ao contexto atual, quando ele expõe os desafios que as teorias organizacionais devem enfrentar. Exato. Entendem, pessoal? Então, é por isso que eu volto a dizer, né? Nós precisamos ter na nossa cabeça a teoria minimamente organizada, entendeu? Vocês só vão ter a oportunidade de fazer isso nessa disciplina e introdução. Só, né? O resto vai muito se preocupar em aplicar essas teorias, que é bom também, né? Mas se vocês não têm a base, é igual assim, não dá para você ir fazer cálculo, né, sem saber derivada. Né? Então não dá para você ir fazer essa disciplina. E mesma coisa, não dá para você ir operacionalizar as teorias sem antes conhecê-las, sem antes saber por que elas são como elas são, sem antes saber qual que é o contexto que elas nasceram, né? Sem antes saber quem foi o teórico e por que as coisas são assim. Então esse é o espírito aqui, tá? De organizar na cabeça de vocês as teorias, de mostrar quais são essas teorias, o que elas pretendem, onde que elas se encaixam na administração, e é isso, tá? Não precisam ficar com medo de não aprender, ou é muito denso, tal. Não pensem isso, tá? Cursem esse caminho aqui que vocês só vão ter a ganhar. Pessoal, alguma coisa? Mais alguma contribuição? Hoje a aula foi bem produtiva, né? Eu gostei bastante do assunto, gostei da participação de vocês. Pedro Henrique, né? Professor, na aula passada a gente chegou a comentar que a ADM era uma ciência com poucas teorias. Lendo o texto Reed, eu penso que a ADM tem muitas teorias. Exato, exato. Que bom que você está percebendo isso, né? Porque assim, eu nunca disse que a administração tem poucas teorias, né? Eu sempre falei que a gente nunca trabalhou no desenvolvimento das teorias. É diferente de ter. Ter a gente sempre teve, pessoal, não só teve porque a gente importou muito, né? Peguem aí, por exemplo, a economia, já a própria biologia, a teoria dos sistemas, pessoal, vem lá da biologia, de um cara que chama Bertalanffy, né? A gente importou muito. Então, por isso que eu digo para vocês, o que falta, pessoal, o que falta é organizar essas teorias, é discutir elas, né? É ver como que elas são boas ou como que elas são ruins, como que elas se aplicam, como que elas não se aplicam. E é exatamente isso. Eu fico muito feliz de ler um comentário como esse aqui, porque é um comentário que muda realmente a percepção. Ou seja, vocês começam a perceber que a gente tem muita teoria, né? Mas a gente não discute, né? A gente não aborda, a gente não valoriza, a gente não avança, a gente não organiza, entende? Teria como tocar no assunto dos debates que o Reed aborda, debate teórico, epistemológico, analítico, normativo? Não, teria. Eu acho que são debates importantes, tá, Gabriel?
E como eu te falei, o que a gente tem em termos desses debates, né, são propostas diferentes em cada um deles. Quando a gente faz um debate epistemológico, que é exatamente isso que a gente está fazendo aqui, é um debate sobre por que o conhecimento é assim, como ele foi criado e assim por diante, né? Um debate teórico é um debate puramente no campo teórico, da formação de ideias, né? O debate analítico é a aplicação das teorias, ou seja, a análise de como elas podem se comportar, né? E o debate normativo é basicamente o debate baseado na burocracia, né? Ou seja, nas normas descritas a partir de teoria, de análise e assim por diante, né? Então, o que ele diz? Que todos esses debates juntos são fundamentais para a gente fazer a construção do conhecimento em administração, né? Então, o conhecimento que a gente vai ter vai ser sempre um resultado desse conjunto de debate. Por exemplo, na administração, pessoal, aqui na nossa área, a gente faz quase que exclusivamente um debate normativo e analítico nos cursos, né? Ou seja, um debate muito voltado ao que se tem de norma, um debate muito voltado à análise da prática, né? E assim por diante. A gente não tem um debate epistemológico e teórico, entende? Então, se a gente não tem, o nosso conhecimento vai ficar capenga, tá, Gabriel? Então, assim, esses debates são fundamentais de acontecer, e hoje, por exemplo, a gente fez um debate teórico e epistemológico aqui, na minha avaliação, é muito, muito produtivo, tá? E é o que falta na administração mesmo, como a gente pôde ver, né, que o Pedro acabou de falar, que ele concluiu que tem muitas teorias, e é verdade, nós temos teoria, né? O que a gente precisa é estudar elas, desenvolver elas, testar, fazer experimentos, né? Vocês vão ver na teoria sobre abordagem ecológica, que é uma das teorias que eu mais gosto, né? Que é uma teoria muito legal, porque é a teoria que vai falar por que uma empresa nasce e morre, que é uma coisa muito legal para você conseguir fazer um experimento, conseguir fazer um estudo de campo, né? E a gente não vê nenhum trabalho aí no campo da administração, né? Teste e experimento da abordagem ecológica. Não tem, né? Porque a gente não faz esse debate. Mais alguma coisa, pessoal? Bom, hoje foi uma aula de 1h30, né? Quase 1h30, 1h20 e poucos minutos. Achei bem bom, né? Que bom que a gente está tendo esse nível de participação e de produção, tá bom? Pessoal, então uma boa noite a todos, né? Infelizmente não é uma quinta-feira que a gente vai lá para o pôr do sol, então se cuidem, né? Tenham um bom fim de semana, tá? E a gente se encontra na terça-feira que vem, tá bom? Uma boa noite a todos. Obrigado, professor. Boa noite. Ótima aula, professor. Boa noite.